Boa noite a todos. Andréia, bem-vinda mais uma vez na casa de José, na nossa casa, né, Andréia? Nossa casa. Microfone todo seu, fique à vontade, Andréia. É com alegria que eu estou vendo vocês aqui hoje pela telinha, né? A gente sente uma saudade e eu me emocionei com a Cleusa falando, Lê, por conta de que eu só aprendo quando eu conto uma história ou quando eu ouço uma história. Às vezes a gente escuta uma palestra bonita, mas não tem nenhuma história no meio, a gente não guarda, né? Então eu gosto da história, acho que eu sou uma contadora de história. Isso. Muito bom. Né? E hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre o livro Paulo Estevão e o Ato dos Apóstolos, né? Eu vou falar sobre Paulo, porque Paulo é um personagem muito importante, foi muito importante para a propagação do cristianismo, né? Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios. Mas Paulo, a gente sabe que ele não esteve sempre do lado dos cristãos, né, gente? Anteriormente, ele perseguia os cristãos. E todos nós sabemos que ele tinha uma noiva chamada Abigail, e essa tinha um irmão chamado Gesiel, que daí vai lá procurar no livro quem não leu, ou vai ler de novo. Gesiel havia sumido há algum tempo já. Abigail não tinha notícia dele, né? No meio da trama que tem. E a gente vai encontrar esse Gesiel, no nome de Estevão, sendo torturado a mando de Paulo, que era Saulo até então, né? Então, ali começa a história dele. Eu não vou me ater a alguns detalhes do livro, mas eu vou partir de um outro princípio. Quando ele cai na estrada de Damasco, e ele está indo perseguir Ananias, ele entende que Ananias colocou algumas besteiras de Jesus na cabeça de Abigail, que ele fica cego, ele cai ali, é levado para uma hospedaria, e depois Ananias vem e traz a visão dele de volta, a gente já sabe tudo isso. E aí, o que acontece com ele? Aí ele resolve ir morar no deserto, né? Depois dessa conversão, que ele viu que ele estava errado, que ele viu que Jesus era toda a luz e não toda a treva que ele pensava. E ele vai morar 3 anos no deserto de Palmira, na companhia de um casal, né? Áquila e Prisca. Depois desse período, ele volta para começar sua vida como cristão, para propagar a boa nova, para falar de Jesus, né? Mas quando ele chega, aquele peso que ele carregava de ser um perseguidor o acompanhava, né? Desde muito cedo, ficou um abismo entre ele e o Cristo, porque ele demorou para acordar, né? Apesar que ele já amava Jesus, mas não tinha entendido isso ainda. Então, ele chega e procura o pai, e conta para o pai que ele não vai ser mais aquele doutor da lei que o pai conhecia, e sim um simples cristão andando pelas ruas, propagando a palavra, construindo lugares para as pessoas menos favorecidas e assim por diante. O pai não aceita. O pai quer de volta o Saulo, doutor da lei, briguento, mandava prender, mandava matar, mandava soltar. O pai queria esse. E não cabia mais a Saulo, agora já Paulo, esse trabalho, já não era mais ele, né? Então ele fica muito desconsolado e vai andar aos arredores de Tarso. E ele se cansa, vê uma gruta e fala, eu vou descansar ali, né? E ele entra nessa gruta, deita no meio das pedras, põe a sua cabeça numa pedra, e ali ele adormece. Ele adormece e sonha, é retirado do corpo, né, físico, e vê quem? Estevão e Abigail. Aqui nós vamos ter a conversa que ele teve com Abigail. Ele disse para Abigail que ele não estava aguentando, que ninguém acreditava nele. Os cristãos achavam que ele estava fazendo alguma coisa dissimulada, que ele não tinha mudado, era nada. O pai não aceitou. Como é que ele ia fazer para trabalhar? Abigail já não estava mais encarnada, né? Como é que ele ia fazer para pôr a proposta dele em pé? E Abigail, então, como todos sabem, usou de 4 verbos para com ele.
os 4 verbos era para ele colocar em prática, para ele conseguir fazer o trabalho dele. Ama, trabalha, espera e perdoa. E aí eu vou falar nesses 4 verbos para nós, né? Como é que a gente pode colocar na nossa vida? Porque, por exemplo, para Paulo, ali o amar era amar a tarefa, né? Amar um pouco mais sempre a tarefa. E para nós, na nossa dimensão, na nossa pequenez ainda, no nosso mundo de provas e expiações, para nós é quando a gente olha a nossa família, por exemplo, e vê a família às vezes em frangalhos, né? Às vezes a gente vê as distorções, os problemas que ocorrem. Então, a família, eu olho para minha família e falo assim, nossa, tá toda desalinhada, eu preciso ter um pouco mais de paciência com esse, um pouco mais de tolerância com aquele, um pouco mais de misericórdia com esse. Então, é sempre amar um pouquinho mais. Então, se você chegou e amou um tanto, ama um pouquinho mais, experimenta amar um pouquinho demais. Às vezes nós temos um papai que é difícil, né? Um irmão que é irritadiço, que mais? Há várias coisas aí, né? Nessa atual vida que nós estamos tendo, essa convivência que nós temos em família, não tem como não ser assim. Seria ilógico se tudo fosse flores, né? Não tem como... Então, para desenvolver o amor, a gente precisa fazer um exercício. E esse primeiro exercício nos é dado à família, né? Então, a gente tem que se esforçar um pouco mais para poder experimentar o amor. Existem estratégias para o amor, né? Qual é a estratégia? O trabalho. Que tipo de trabalho que é esse exercício? Trabalhar esse sentimento. Eu estou quase desistindo, mas eu vou lá e dou um pouquinho mais do que eu tenho para minha família, porque não vale a pena, não posso desistir. Porque quando eu desisto de alguém, eu estou desistindo de mim primeiro. Então, é importante que a gente pense sempre nisso, para não desistir, né? Então, é o exercício das virtudes que a gente faça um trabalho de aproximação dentro de casa, né? Porque, às vezes, nós vamos ficando, eu não vou conversar, não, porque toda vez que converso, a minha irmã não me entende, né? E não é assim. Então, que tipo de exercício que nós podemos fazer? Olha, por atos, por exemplo, fazei bem ao que vos aborrecem. Por exemplo, eu tenho um filho que é muito difícil e que me responde sem parar, mas eu vi o tênis dele sujo e eu lavei o tênis. Isso aí acontece para diminuir as distâncias, tá, gente? Porque, às vezes, a distância é tão grande que não dá para fazer assim, não, eu vou pegar meu filho e vou fazer um evangelho no lar com ele. Não dá, então eu lavo o tênis dele, né? Então, isso é um ato. Tá bom, aí não deu certo com o ato, vamos fazer com palavras, então? Bendizei o que vos maldizem. Por quê? Porque às vezes a gente fala mal do próprio parente dentro de casa, né? Então, quando aquele parente fala mal de você, você pega e fala uma coisa boa dele. É difícil? Muito, muito difícil. Mas nós estamos vendo aqui as estratégias para trabalhar o amor. Então, atos, palavras e depois por pensamento. Se não deu certo por atos, nem por palavras, só me resta o pensamento. Orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Essa é a estratégia mais profunda, né? Que seriam como se fossem camadas. A gente vai tirando, aqui deu certo, lavei o tênis, não deu. Aqui tentei de uma outra forma com palavras, não deu. Então, eu vou orar por aquele que me persegue e calunia. Então, o plano de ação é o trabalho para a gente conseguir chegar no amor. Que a gente não ama, assim, de uma hora para outra, aquele que a gente não tem afinidade, né? E eu estava fiz um estudo essa semana sobre família, sobre espíritos afins. A gente sabe que a gente não vem numa família tão afim assim, né? Às vezes tem às vezes tem meio afim, não é? Mas a maioria são pessoas da mesma origem familiar, mas que nós precisamos ter contato para poder diminuir as distâncias. Depois, o outro verbo, espera. Aqui, eu gostaria de olhar ele por um outro ângulo, porque não é para a gente sentar e esperar, é persevera, né? Trabalhando sem desistir. Aí que eu falei, não desista das pessoas, né? Quando nós desistimos das pessoas, no fundo, estamos desistindo de nós mesmos.
Então, a gente fala assim, mas eu estou amando a pessoa, eu estou me dedicando a ela, né? Fazendo minhas preces por ela, mas eu não vejo modificação. Persevera um pouco mais, né? Se você não vê nessa encarnação, você vai ver depois do outro lado. Em algum lugar, nós vamos ver. Se não fosse a doutrina de Jesus, vou usar essa palavra, Jesus veio para quê? Para o amor, somente. Então, essa é a palavra mais importante que tem no Evangelho do Cristo. Se perdesse todas as coisas escritas, mas a gente soubesse que Jesus veio e falou do amor, a gente não precisava saber mais nada, porque a gente já estaria ali nos colocando à frente de um verbo que é o amar. Quando eu faço um movimento, né, eu faço um movimento a favor do outro, eu quero muito que ele seja grato aquilo, para mim, né, a mim. Bem lá no fundo a gente quer uma gratidão, mas nem sempre a gente é reconhecido. Então, por isso que ama, trabalha, persevera, mas não espera nada. Então, esse esperar, não espera, não fica sentado, persevera, né? Perdoa. Perdoa, eu sempre falo que não há como chegar no amor se não for pelo caminho do perdão. Não tem jeito, né? Então, o perdoar, a visão espírita, em primeiro lugar, ela fez uma ressignificação do perdão que eu acho muito importante, porque o perdão é importante para quem perdoa, não para quem está sendo perdoado. Se eu magoei muito a Rose, ela pode nem estar sabendo, eu posso pedir perdão para ela falar, não te perdoo, mas eu pedi e foi do fundo do meu coração, não é assim? Às vezes o outro fala assim, vocês já ouviram isso? Eu não sou Deus para te perdoar. Quantas pessoas falam isso? Eu não sou Deus para te perdoar. Mas a gente está magoando a pessoa, a gente quer pedir desculpas, não é isso? Então, a gente tem, assim, que pedir desculpas, pedir perdão, e se o outro não te perdoa, o Chico já falava, o problema já é dele, não é seu. Isso é muito importante a gente pensar também, né? Então, o perdoar não tira a culpa da pessoa, pois o mal está dentro de nós, mas ele faz com que a gente se sinta melhor, né? Perdoar, na verdade, promove um processo de desconexão da vítima com o algoz. Olha só, se eu não perdoo, estou vinculada à minha história dele, daquela pessoa, tá? Então, eu arrasto aquela pessoa como se ela fosse um cadáver comigo, para onde eu for, para lá e para cá, porque eu só falo nisso, né? Eu só falo nisso, então eu que tô me envenenando com isso. Então, eu perdoo, eu te peço perdão e eu perdoo. Agora, o que você vai fazer com isso, eu já não posso opinar, né? Então, na literatura espírita, nós temos as consequências da falta de perdão. Então, eu vou enumerar elas para vocês, porque eu acho importante a gente saber. Ó. Primeiro, a mais simples de todas, você ganha um problema físico, ou seja, você fica doente, né? A falta de perdão. Segunda, você se torna uma pessoa antipática, porque sempre volta na mesma história. Então, nas reuniões de família, eu tinha uma prima assim, assim, assado, que me fez isso, rasgou a barra do meu vestido de propósito e ficou naquela, carregando o cadáver pro resto da vida, né? Então, as pessoas não gostam de pessoas que são amargas. Então, a gente se torna uma pessoa antipática. Terceiro, você só vive o passado, remoe histórias, né? Vai remoendo essas histórias e ninguém quer ficar falando só de passado. A gente quer conversar o dia a dia, o cotidiano. Quarto, ganha-se um obsessor terrível, um potencializador do ódio. Olha só, né? Por a gente ficar nessa vibração, nós vamos atrair o quê? Os obsessores. E a quinta e a sexta consequência são as piores. Olha a quinta. Se você não perdoar, o companheiro tão falado vai nascer pertinho de você de novo. E a sexta? Ao invés dele nascer pertinho de você, você que vai nascer pertinho dele. Sem quem? Sem a sua família, a parentela que você já tem afinidade. Daí você pede, olha, eu fiz tanto mal, eu não consegui perdoá-lo, eu quero nascer lá na parentela dele. Aí você nasce num lugar que fala, eu sou ovelha negra, não tem isso também? Então, olha aí, a quinta e a sexta são as piores, mas a sexta é de arregaçar, né, gente?
Já pensou? Aí vai nascer lá sozinha, não sei nem o que nós vamos fazer. Então, o perdão é uma coisa que a gente precisa trabalhar. Eu sempre falo que a gente não passa pelo amor se nós não passarmos pelo perdão. E então Paulo ficou com essa tarefa. Ama, trabalha, espera, perdoa. Ama um pouquinho mais, trabalha esse amor, persevera, não desista, né, dos amores que nós temos e perdoa, porque senão você não consegue passar pelo primeiro verbo, que é o amor. Essa é a história do Paulo, assim, bem sucintamente, de quando ele acordou para a vida, né? Quando ele deixou de ser Saulo e viu que ele amava o Cristo, sim, e que ele queria era trabalhar com relação a isso. Ainda teve aí uma gorjeta, né? Que a Abigail ainda veio, sonhou com ela veio e ainda deu um spoiler para ele, como que ele deveria fazer. E aí eu estou lendo um livro gostoso, acho que a tia Venir também tem ele, né, tia? Kardec prossegue. E aí eu peguei uma historinha do Chico, né? Que esse livro é do Adelino da Silveira, foi um grande amigo do Chico, que conviveu muito tempo com ele. Então, ele não tem só esse livro, tem outros livros que ele conta histórias que ele viveu com o Chico, né? E ele conta que ao longo dos anos em que ele ia a Uberaba ficar com o Chico, ele conheceu muita gente. Gente boa, gente meio boa e gente menos boa, né? Algumas o tempo vai apagando lentamente, mas tem outras que têm uma força suficiente para que a gente não esqueça. Numa daquelas madrugadas, quando as reuniões do grupo espírita da prece se estendiam até o amanhecer, vi-o pela primeira vez, naquelas filas intermináveis que se formavam para a despedida ou para uma última palavrinha, ainda que rápida, com o Chico. Chamou-me a atenção pela alegria com que esse ser esperava a sua vez. Vinha com passos cansados, andar trôpego, fisionomia abatida, mas os olhos brilhavam. Trajes pobres, descalço, pé rachado, calça azul, camisa verde, com muitos remendos, um paletó de casimira apertava-lhe o corpo franzino. Pele escura, cabelos enrolados, nos lábios uma ferida aberta. Chamava-se Jorge. Creio que deve ter tomado poucos banhos na vida, porque ele cheirava um odor desagradável. Em sua boca, raros tocos de dente, totalmente apodrecidos. Quando falava, seu hálito era quase insuportável. Ainda que alguém não quisesse, tinha um movimento instintivo de recuo. Quando se aproximava, nós tínhamos pressa em dar-lhe algum trocado para que ele fosse embora. Jorge morava com o irmão e a cunhada, num bairro muito pobre, uma favela, quase um cortiço. Seu quarto era um pequeno cômodo, anexado ao barraco. Algumas telhas, pedaços de tábua, de plástico, folhas, era esse o pequeno espaço da vida de Jorge. O irmão e a cunhada eram boias frias. Jorge ficava com as crianças. Fazia-lhes o mingau, trocava-lhe os panos, assistia-os no que podia. A alma assim caridosa, acredito que sofresse maus tratos. Muitas vezes o vi com marcas de rosto e ainda hoje fico pensando se aquela ferida permanente em seu lábio inferior não seria resultante de tantas pancadas. Pois Chico conversava com ele 5, 10, 20 minutos. Nas primeiras vezes eu pensava, meu Deus, como é que o Chico pode perder tanto tempo com ele, né? Quando tantas pessoas viajaram milhares de quilômetros e mal pegaram em sua mão? Por que será que ele não diminui o tempo do Jorge para dar mais atenção aos outros? Somente mais tarde fui entender que a única pessoa capaz de parar para ouvir o Jorge era o Chico. Em casa, o infeliz não tinha com quem conversar. Na rua, ninguém lhe dava atenção. Quase todas as vezes que eu estive ali, lá também estava o Jorge. Assim, por alguns anos, habituei-me a ver aquele estranho personagem que aos poucos foi me cativando.
Nunca ouvimos de sua boca qualquer palavra de queixa ou revolta. Olha o seu diálogo com o Chico. Jorge, como vai a vida? Ah, tio Chico, eu acho a vida uma beleza. E a viagem foi boa? Muito boa, tio Chico. Eu vim olhando as flores que Deus plantou no caminho para me alegrar. Do que você mais gosta de olhar, Jorge? O azul do céu, tio Chico. Às vezes penso que o Senhor Jesus está me espiando por detrás de uma nuvem. Depois o visitante falava da briga dos gatos, da goteira que molhou a cama, do passarinho, contava tudo. Quando eu pensava que estava tudo pronto para terminar, o dono da casa ainda dizia, o Chico, agora o nosso Jorge vai declamar alguns versos. Olha só, gente. E eu chegava até a me virar na cadeira, perguntando a mim mesma, onde é que o Chico arruma tanta paciência? E Jorge declamava uns 2 versos, mas antes ele falava assim, agora a despedida, Jorge, mais um verso. Qual, tio Chico? Aquele da moça. Ah, tio Chico, já me lembrei. Ele colocava, menina, penteia o cabelo, joga as tranças para cacunda, queira Deus que não te leve de domingo para segunda. Quando terminava, o riso era geral. Ele também sorria, ficava alegre e ia embora. Ali se aproximava do médium, que lhe dava uma pequena ajuda em dinheiro. Em todos aqueles anos, nunca consegui ver quanto era. Depois colocava o dinheiro dentro de uma capanga, onde já havia guardado as pipocas, os doces, dando um nó na alça de pano. Para se despedir, ele não se abraçava a Chico, ele se jogava em cima do Chico. Falava quase dentro do nariz do Chico. E eu nunca vi o Chico recuar. Aquele recuo instintivo que eu falei. Beijava-lhe a mão, a face, retribuía os 2 beijos dado no rosto, fazia tudo. Não saberia dizer quantas vezes pensei em levar um presente àquele pobre irmão. Uma camisa, um par de sapatos, uma blusa. Infelizmente, fui adiando, o tempo passando. Acabei por não levar nada. Lembro-me disso com tristeza, e as palavras do apóstolo Paulo se fazem mais fortes nos recessos da minha alma. Façamos o bem enquanto temos tempo. Enquanto temos tempo, de repente fica tarde demais. Jorge desencarnou. Desencarnou numa madrugada fria, completamente só em seu quarto. Esquecido do mundo, esquecido de todos, mas não de Deus. Contou-me o Chico que foi este nosso irmão de pele escura, cabelo enrolado, ferida nos lábios, mal cheiroso e mau hálito, que ao desencarnar, quem veio lhe buscar? Jesus Cristo veio pessoalmente. Entrou naquele quarto de terra batida, retirou Jorge do corpo magro e sofrido, envolto em trapos imundos, e aconchegou de encontro ao peito. E disse, vamos, meu irmão, eis que estarei convosco até o fim dos séculos. Não vos deixarei órfãos. Ele não faria uma promessa que não pudesse cumprir. Linda a história do Jorge, né? De arrepiar a gente. E na hora que o Adelino fala que tantas vezes ele quis levar uma coisinha para o Jorge, não levou, né? Isso é tão a gente, né, gente? Ainda. A gente, às vezes, deixa para amanhã, deixa para depois, e não devemos deixar, devemos fazer agora, né? Aqui nesse livro, ele também conta, acho que todo mundo já sabe, que o livro que ele mais gostou de escrever, que ele mais se emocionou, foi Paulo Estevam, que ele usava o porão da Fazenda Modelo para escrever, junto com uma lamparina. E ali os quadros da vida de Paulo, do livro, iam se desdobrando, né? Foi uma mediunidade diferente, e ele ia escrevendo. E logo no começo, ele disse para Emmanuel que ele se sentia muito sozinho escrevendo. E Emmanuel manda uma companhia para ele, manda um sapo, verruguento, feio, né? E o Chico, no primeiro momento, ficou meio assim, mas o sapo fez companhia para ele por todo o tempo, acho que foram 9 meses de escrita. E quando acabou o livro, que o Chico pôs fim, ele pulou a janela e nunca mais voltou. Então, o Chico teve a companhia de um amigo animal, um sapo, né, gente? E às vezes a gente quer tanta coisa
e vamos pegar ele como exemplo, porque eu sempre falo dele, que a Lê falou que eu falo dele, mas é porque o Chico é o Chico, né? Nós temos como entender tudo que ele foi e representa para a doutrina espírita, principalmente aqui no Brasil, porque é um ser humano, foi um ser humano iluminadíssimo e é um espírito iluminado que nós podemos levar como rota de caminho, né? Vamos em frente. Essa semana eu estava vendo também um dia, vocês já devem ter visto isso. O Chico tinha trabalhado bastante, então ele falou: vou pegar uns dias de folga. E ele tinha ganho um piano, que a verdadeira paixão do Chico era um piano. E ele pega e contrata uma professora para dar aulas de piano para ele. Mas o que acontece? Emmanuel aparece e fala: e essa fila aí fora? Eles vão esperar você ter aula de piano? E o Chico manda-me recado para a professora, diz que não vai dar para ter aula de piano e devolve o piano para a pessoa. Então, foi uma pessoa que pensou sempre no outro, por isso que com o Jorge, ele deixava o Jorge declamar, ele pedia outra para declamar de novo. Então, que o Chico possa ser inspiração na nossa vida, pelo menos para a gente ouvir o outro quando o outro quiser falar alguma coisinha. E vamos reler Paulo Estevam, para a gente poder ver os quadros aí lindíssimos que tem, tá bom? Esse era o recadinho que eu tinha para vocês, para mim principalmente, que eu gosto do ama, trabalha, espera e perdoa. Obrigado, Andréia. Gratidão pelo carinho, pelas palavras. Essa história eu já tinha ouvido em algum lugar, me fez relembrar muita coisa. Muito É interessante. bom, né, relembrar. Quem já Aham. ouviu, né? Porque a partir do momento que você começou a contar, já me veio A do Jorge a ou a do imagem Paulo? do Jorge, veio tudo, e a gente foi visualizando a história, né? É muito interessante. Isso, Gratidão, nosso abraço e obrigada. esteja sempre conosco. Sei que você tem um Oi, compromisso, né? Mas fica tranquilo. tem. Não sei se eu vou te liberar aqui, não. Tá? Eu Obrigadão, quero André. escutar uma música